Gente, voltei aqui para o nosso curso e agora é o seguinte, a gente vai começar um projeto daqui para a sequência do curso, tá? Não é o projeto que vocês têm que fazer no final, vocês podem escolher o que fazer como projeto no final, mas a gente vai dar uma sequência de atividades que a gente vai montar agora aqui. Então, por causa disso, eu vou recapitular algumas coisas que a gente viu antes, tá? A gente vai lá no nosso cantinho esquerdo, lá em cima, arquivo, dados externos, lembrar que aqui tem que estar clicado em empacotar, tá? Já cliquei ali, beleza. Agora eu vou deletar esse cubo daqui. Tchau, cubo. Vamos trocar lá do Eevee para o Cycles. Beleza. Vamos colocar aqui 1080 por 1080. Estou passando rapidinho, porque isso a gente já viu, hein? Vamos trocar aqui para 30 frames por segundo. Beleza. E aqui, vou botar a saída, documentos e frames do curso. Aceitar. Beleza. Então, se quiser, ainda falta configurar a câmera, né? Vamos botar a câmera no 000, tudo que o Rafa fez antes. Vamos botar aqui os ângulos também todos em 0, beleza? E daí a gente pode direcionar um desses daqui para cima, né? Vamos girar ao redor do X. Eu vou deixar nos 180 graus aqui. Tá? O Rafa explicou para vocês que se eu tenho um planetário que é concêntrico, fica mais interessante olhar reto para cima, mas se eu quiser fazer uma viagem por um cânion, por exemplo, daí eu aponto ele um pouquinho para baixo. Mas se o planetário for unidirecional, daí botar já essa visão, pode ser bem mais interessante a gente virar isso daqui um pouquinho para cá. Tá? Daí cada planetário, dependendo das suas características, pode escolher um ângulo diferente. Mas por enquanto vou deixar isso daqui aqui. Então eu vou salvar esse arquivo. Arquivo, salvar, documentos, e eu tenho aqui, já criei uma pastinha para mim, materiais do curso. Vou botar ali, vou clicar aqui, então vou escolher um nome, projeto. Quando eu dou o Enter aqui, ele já completa o blend. Esse maisinho, menuzinho aqui, é se eu quero adicionar versões adicionais. Tá? Depois, vamos salvar aqui, ficou. Então, eu já tenho aqui um arquivo configurado para planetário. Né? Já tem aqui as câmeras, tudo, então se quiser pode sempre seguir a partir desse. Mas, enfim, tem uma coisa que a gente sempre quer em planetário, que é mostrar o céu. Então, a gente precisa configurar o nosso ambiente. Tá? O ambiente que vai dar as características do que a gente está querendo mostrar ao redor. Então, vai ter coisas acontecendo no meio, mas tem aquele ambiente ali. Antes de configurar o céu, eu vou mostrar para vocês que tem outras opções além de céu, né? Por exemplo, tem esse site aqui, hdri-skies.com, FreeHDRI. HDRI é uma imagem que ela traz consigo a propriedade de iluminação. Então, se o Sol está do lado esquerdo, tá? Leste, oeste, tanto faz, está do lado leste, ele vai fazer a sombra já de acordo com esse Sol aqui. Então, sugiro para vocês, escolham uma dessas aqui, só por diversão. Né? A gente pode fazer o download dela aqui. Daí eu já salvei ela lá na minha pastinha materiais do curso, o HDRI Sky 818. E a gente vai aprender a configurar, então, esse ambiente. Aqui tem um planetinha Terra, né? Inclusive com eixo inclinado e tudo. Ó. Cliquei nele, esse é o ambiente. Ele está com um plano de fundo cinza. Se eu clicar nessa bolinha aqui, ele abre essas opções. E eu vou clicar em textura de ambiente. Quando eu cliquei em textura de ambiente, ele apareceu já aqui para eu incluir um arquivo. Abrir, vou lá pegar a minha HDRI 818 e abrir. Agora vamos renderizar para ver o que aconteceu aqui. Não configurei a câmera, né? Faltou configurar a câmera, Guilherme. Panorâmica. Acontece sempre, acontece sempre. Distante para olho de peixe. Agora sim, renderizar a imagem. Tá vendo que tem ali, ó, umas vegetaçõezinhas, alguma coisa assim. Então, como eu disse, pode não ser interessante mostrar dessa forma. Eu posso querer, então, inclinar um pouquinho essa câmera para ficar mais interessante de mostrar. Renderizar a imagem. Ó, tá aí. Então, essa é uma paisagem que está em 360 graus.
Então, para qualquer lugar que eu apontar ela, vai ter alguma coisa mostrando. Se eu apontar reto para baixo, vai aparecer grama. Aí daí pode se divertir com aquele site. E outros, procura HDRI Free, vocês vão achar muita coisa na internet com esse HDRI. Mas enfim, a gente não quer usar essas imagens aleatórias, porque o Sol não vai se mexer aqui, ele vai ficar parado. A gente quer configurar com outras coisas. Então, olha só o que a gente vai fazer. Isso que eu fiz, se eu vier aqui no canto esquerdo, embaixo, e for lá no editor de sombreador, e aqui eu troco de objeto para ambiente. Apareceu aqui um menu. Com o scroll do mouse, eu aproximo. Ó. Isso é nessa linguagem de nós o que está aqui do lado configurado para o mundo. Tá? Só que ele está em outra linguagem aqui, outra aparência. Né? Então, eu posso trocar isso por outras imagens mais interessantes. E daí eu vou mostrar para vocês que na NASA tem o site, também vai ficar tudo aí para vocês, que tem aí o céu em 360 graus. Inclusive, tem as opções... Aqui, perdão, passei. Aqui as opções com as constelações. Então, eu vou escolher aqui, ó, eu cliquei nesse primeirão aqui, Deep Sky Maps 2020, daí abre essa coisa aqui, e eu venho aqui na opção de download. Aí vocês podem escolher a opção que vocês quiserem. Eu baixei aqui a 4K, porque essa daqui, para mim, já é suficiente. Tá? Lembrando que aqui é 4K no 360, né? Baixei o 4K, que é suficiente. Sugiro vocês botarem tudo dentro de uma mesma pastinha, para ficar mais fácil de achar as coisas. E também, vim no outro link, que aparecia esse cara aqui, para baixar as constelações, as figuras das constelações. Tá? Eu baixo só essa daqui, só tem essa, né, a opção inteira, mas se vocês quiserem só uma constelação, por exemplo, eu quero só a constelação de Gêmeos, o que vocês fazem? Vocês pegam essa imagem, editam ela, deixa tudo preto e deixa só a constelação de Gêmeos ali aparecendo. Tá? Nós não vamos fazer isso aqui, isso é só fazer uma edição de imagem. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa transição. Tá? Baixou daí, baixei essa, baixei a outra, e vamos voltar para o Blender. Vou trocar, então, essa imagem que tem aqui. Guilherme. Estou fazendo de errado aqui, que eu estou clicando no lugar errado. Assim, mais fácil. Textura de ambiente, abrir. E daí já está lá o meu StarMap 2020 4K. Cliquei nele. Beleza. E daí agora, vou deixar apontando para cima a minha câmera, só para a gente ficar com a visão dela. Renderizar a imagem. Está aí o céu estrelado para a gente ver. Esse céu estrelado aqui é o céu de uma posição específica. Né? Então, se vocês forem procurar o céu do lugar de vocês, a gente precisa fazer mais, né, da cidade de vocês, a gente precisa de mais algumas configurações aqui. Vou botar esses caras para o lado aqui um pouquinho, ou posso vir também aqui para o lado, para ir ligando. Então, com Shift A, eu tenho aqui mapeamento, ou digito ali em cima mapeamento, daí vai aparecer para vocês. Então, não era esse mapeamento que eu queria, não. Shift A. Esse aqui. Beleza. Mapeamento. Ele tem esses códigos de cores aqui para várias coisas, viu? E vou vir aqui também, Shift A. Vou procurar. Daí eu estou procurando esse outro aqui. Coordenada de textura. E ligo esse cara com esse aqui. Para que eu estou fazendo isso? Porque daí agora eu posso trocar a rotação desse cara aqui. Então aqui eu posso trocar, eu poderia trocar a direção da câmera, né? Mas eu posso trocar aqui a direção para eu poder enxergar o céu da minha localidade. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a direção X, vou rotacionar ao longo de X, não vai aparecer nada lá, Guilherme. Vou rotacionar 30 graus,
Quando eu renderizar, aparece um outro céu aqui. Ó, deixei, ó, tá vendo aqui? Ó, deixei os samples lá. Já fica a dica para você naquele arquivo primeirão que eu falei para vocês. Não precisa de tudo isso de samples. Tá só 100 e os 10 segundos que eu falei antes. Ó, quer ver? Eu vou fazer um pouquinho mais do que os 30 graus. Vou botar. Primeiro vamos fazer com 0 graus para vocês verem. Renderizar, imagem. Tá vendo aqui como é que está a situação? Como é que está a posição da Via Láctea aqui? Escolhe aí um grupamento de estrelas, alguma coisa que vocês queiram. Agora eu vou trocar aqui, vou botar 90 graus para mudar bastante, tá? Renderizar a imagem. Olha lá onde que foi parar a Via Láctea e olha aqui as nuvens de Magalhães aparecendo. Então daí cada um precisa configurar o céu para a sua localidade. Daí cada um no curso aqui, no curso online, cada um está num lugar diferente. Eu vou deixar aqui no 000, e daí cada um pode fazer a sua depois. Beleza, então a gente configurou já o background. Né? O background é o ambiente onde a gente está. Mas, Guilherme, e agora eu quero fazer diferente. Eu quero fazer uma transição, por exemplo, desse background para um céu azul. Né? Eu quero fazer um céu de dia. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses caras todos aqui, clicar neles e puxar eles para o lado, afastar um pouquinho. Esse daqui também vem um pouquinho para cá. E daí, Shift A, Mix. Esse que eu quero. Mix Shader que eu quero. Deu Mix Shader. Mix Shader é. Faltou o nome agora, pessoal. Sombreador. Sombreador. Mistura de sombreador. Tá aqui. Peguei a mistura de sombreador e olha só o que eu vou fazer. Eu não cliquei em nada ainda, ele fica grudadinho. Quando eu largo ele aqui em cima, ó, viu que ficou branquinho ali a linha? Quando eu largo ele aqui em cima, ele já conecta onde tem que conectar. Então ele já fez essa conexão aqui. E esse cara aqui, tá vendo? Tem dois sombreadores aqui, né? Esse cara regula qual sombreador que eu quero mais. Então se eu deixar, por enquanto não tem nada no outro, né? Vou botar aqui renderizar, ficou tudo preto, porque não tem nada. Se eu botar no 0, renderizar, ficou o céu estrelado. Beleza. Então agora eu quero botar alguma outra coisa aqui. Vou adicionar um outro plano de fundo. Shift A, sombreador, plano de fundo, coloquei aqui, conectei, vamos colocar aqui uma corzinha azul, só para ficar um céu, renderizar a imagem, está lá o céu azul. Então ele ficou aqui no 1, ele fica tudo azul, no 0, ele fica tudo assim. Ah, Guilherme, como é que faz a transição? Então vou ensinar para vocês agora uma transiçãozinha para a gente fazer aqui. Então nós vamos fazer duas coisas. Primeiro eu vou vir com o mouse lá no canto esquerdo. Ó. Quando ele chegou naquele cantinho, ele ficou nesse formato diferente. Vou clicar e arrastar para cima. Para a gente ter também uma linha do tempo. Tá? Deixa eu agora só configurar isso aqui melhor, que a gente vai precisar mais daqui de baixo. E aí tem o recurso de inserir frames de referência. É um keyframe. Então, por exemplo, agora no 0, para a gente lembrar, o 0 está com o céu estrelado. Então, eu vou deixar ele começar com o céu estrelado e depois de passar 40 frames, lembra que 30 frames dá um segundo, né? Depois de passar 30 frames, eu vou vir com o mouse, parar o mouse aqui em cima e eu clico com a letra I. Viu que ele ficou amarelinho, né? Então, agora eu tenho um frame de referência aqui. E eu quero que isso troque até o frame 100. O frame 100, até o frame 80. Não precisamos de tanto assim. No frame 80, eu vou vir aqui e vou trocar para 1. Ele está esse laranja estranho aqui.
Vou ir com o I em cima, ficou amarelinho de novo. Então, no frame 40, ele está 0. No frame 80, ele está 1. E olha o que acontece, ele já interpolou no meio do caminho. No frame 66, ele está 0.718. No frame 55, ele está 0.316. Vou renderizar e vocês vão ver uma mistura. Ó. Tá bem tosco aqui, porque a gente está fazendo um negócio simplesinho para o curso. Mas está fazendo uma transição de um céu para o outro. Então, sugiro vocês salvar esse cara aqui. Salvei esse cara aqui, tem uma versão de céu para trocar. Tá, e se eu quero fazer o céu girar enquanto eu estou mostrando as coisas, enquanto eu estou fazendo clarear. Então eu vou vir lá no início, porque o céu vai girar o tempo todo, né? E posso fazer esse esquema de rotação, por exemplo, aqui com o ângulo ao redor do X. Cliquei com o I e vou fazer com que lá no final, vamos encerrar o nosso vídeo, no nosso modelo aqui no 120. Lá no final, eu quero que ele, ao invés de estar em 0, eu quero que ele esteja em 90, para ficar bem escancarado, né, a diferença. E pronto. Então, o que aconteceu é que ele já interpola. No frame 60, o ângulo é 44,4, o céu, né, o céu estrelado, 11, e assim vai. No 90 ele é 75,7. Então, renderizar a imagem. Claro, aqui já está azul, já não aparece mais nada. Guilherme, tu também, vou te dizer cada exemplo que tu dá, né? Renderizar a imagem. Aqui ele vai estar de um jeito. Se eu botar ele mais para frente, renderizar a imagem, já vai ter movimentado um pouquinho. Tá? Essas são as modificações que a gente vai poder fazer aqui. Ah, eu ia mostrar para vocês também como botar o céu com as constelações. Antes, vamos fazer uma coisinha antes, né? O céu com as constelações. Então, eu vou voltar ele lá para o início. E daí eu vou tirar esse plano de fundo daqui. Vou fazer o seguinte: eu vou selecionar esses dois. E daí vamos duplicar com Shift D. E arrasto para baixo. Esse mesmo vetor que entra aqui, quero que entre aqui embaixo. E esse cara aqui sai aqui em cima. Agora eu vou fazer a transição não para o céu azul ou para o céu estrelado. Vou fazer agora para aparecer as constelações, as linhas das constelações junto. Então, lembrando, né, ali, ó, vou lá aqui para o 60, porque ele está bem meio a meio. Quando eu renderizar, olha o que vai acontecer. Nada. Ah, porque eu não troquei a imagem. Ah, Guilherme, hoje está se superando, Guilherme. Tirei aqui, abrir, e agora eu vou escolher Constellation Figures. Abrir, renderizar imagem. Agora sim, olha aí, apareceram as linhas das constelações na frente da outra imagem. Beleza, gente? Parece que está no lugar certo, né? Tá. Assim a gente mostra um pouquinho mais como é que funciona. Vamos salvar esse cara aqui também, e daí, olha só. Eu vou botar o salvar como, porque eu já salvei o outro que tinha a transição para o azul. Agora eu quero salvar esse que tem a transição. Lembra que aquela animaçãozinha ficou, né? Agora eu quero salvar esse que tem a transição para as linhas das constelações. Assim eu nunca esqueço o que tem para fazer. Eu venho aqui, ó, esse maisinho, e daí ele já troca para projeto 1. Fica o mesmo nome, ele só adiciona 1. Salvei, pronto. Agora tem duas coisas que são muito parecidas. Certo? Eu vou cancelar todos esses mundos aqui. Tirar esses mundos aqui, porque a gente vai aprender a fazer uma outra coisa agora. A gente vai lá no editar, e a gente vai no preferências, get extensions. Eu já cliquei aqui, ele apareceu uma mensagem antes se permitia conectar com a internet. Permita, tá? É porque eu cliquei antes porque eu estava testando. Digita ali Dynamic Sky. Apareceu o Dynamic Sky, tá aqui a primeira que aparece. Install.
Ele instalou e já aparece aqui como disponível. Bom, daí eu já coloquei lá o Dynamic Sky no pacote do Blender, porque ele não estava direto no pacote do Blender. Agora eu venho aqui em Create, criar, e daí Create. E daí aqui apareceu vários porque eu estava testando antes, tá? Mas apareceu um aqui. Não está aparecendo nada aqui. Se eu for lá no modo renderizado, ó, vai aparecer que tem alguma coisa aqui. Eu não vou usar esse cara aqui não, tá? Apareceu todo esse monte de nó aqui, que vai ser o que a gente vai ter para criar esse céu dinâmico. Renderizado. E ó, não sei se a qualidade da imagem aí ficou boa, mas eu acho que sim, né? Tá aparecendo, ele já tem nuvens e já tem o céu e tudo mais. Esse pacote é muito bacana, porque daí ele permite várias coisas, vários controles, tá? Então, mas daí precisa fuçar um pouco, né? Nós falamos aqui, o objetivo é fazer o nosso basicão. Mas vai ter todos esses nós aqui para a gente mexer. O que eu quero mexer é que aquilo que a gente fez antes, a gente pode fazer para cá. Então, cliquei nesse aqui, eu vou botar ele para cá, e daí eu posso ter um outro plano de fundo, Ctrl+C, Ctrl+V, para cá. Faltou o mix, Shift-A, sombreador, mistura de sombreador, para colocar aqui. Daí esse daqui eu vou colocar no de baixo. Shift-A, textura de ambiente. Textura de ambiente, não é textura de imagem, hein? É diferente, é textura de ambiente. Eu vou abrir aquele carinha lá do Star Map. E daí a gente pode botar aqui também as coordenadas de textura e mapeamento. E daí ele já está no 0.5. O que vai acontecer no 0.5? Está dando para aparecer alguma estrelinha? Ainda não. Então, vou trocar aqui. Um é lá em cima. Um aqui tudo clarão. Vou botar lá para cima. Renderizar a imagem. Ó, começou a escurecer o céu e começou a aparecer as primeiras estrelas. Tá? E daí o bacana desse cara aqui é que a gente pode, com essa animação, ir trocando essas cores também, porque essas cores estão aparecendo todos nesses nós aqui. Era para estar aparecendo aqui também. Aqui. Está aparecendo aqui. Não. Era para estar aparecendo aqui as propriedades do Dynamic Sky. Se eu descobrir depois, eu boto lá um adicional no vídeo, tá? Mas a princípio essas cores estão todas aqui. Eu posso fazer uma mudança de cores também ao final da tarde. E ele faz toda essa, né, tá vendo? Tem um degradê aqui do sol, ele escolhe, pode ter nuvens mais esbranquiçadas, mais acinzentadas, posso ter o tom mais claro no topo, o tom mais escuro aqui, a direção do sol, tudo isso dá para fazer, mas a gente não vai explorar tudo isso aqui, tá, pessoal? Esse é um céu que a gente pegou da NASA lá com Via Láctea, né? Se alguém quiser pegar um céu mais pobre, pode pegar também, né? Porque às vezes a gente quer mostrar o céu real e não um céu bonitão. Mas, enfim, temos aqui uma propriedade, um arquivo para transição. Vou ir lá no salvar como, mais um maisinho para ficar o projeto 2. Assim eu salvo todas as versões. E daí eu tenho que vai melhor me ajustar para depois. Isso era o que a gente tinha para falar sobre o background, configuração de ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar todos os links disponíveis para vocês também. Abraço, gente. Até a próxima.